Hoje eu quero levar você para uma viagem no tempo. Estrada de Ferro, Rio Douro, uma das principais estradas de ferro do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil. A Estrada de Ferro Rio Douro está ligada ao Milagre das Águas, encabeçada pelo engenheiro Paulo de Fronten. Através da Estrada de Ferro Rio Douro, a capital, Rio de Janeiro, foi abastecida no que ficou conhecido como Milagre das Águas. Bom, eu acho que para a gente pensar a ferrovia Rio Douro, a Estrada de Ferro Rio Douro, nós temos que pensar um pouco essa conjuntura em que ela surge, né? Que é já o século XIX, período do Império, segundo reinado. A Ferrovia Rio Douro, ela é de fato uma iniciativa pública. Isso eu acho que é muito importante dizer, porque a gente sempre está muito com uma mentalidade, até com a ideia do Barão de Mauá, né, que era um grande empreendedor privado, com capital estrangeiro, etc. A gente sempre tenta associar a ferrovia, a expansão ferroviária a isso, mas, na verdade, a maior parte da expansão ferroviária no Brasil sempre se deu com capital público voltado para o interesse privado. O Rio de Janeiro está sofrendo com esse processo de desabastecimento de água, gerado, inclusive, por esse processo de expansão cafeeira, da desmatamento. Então, tudo isso vai criar uma instabilidade. Era um grande desafio, inicialmente, né? Desde o século XVIII, XVII, havia no Rio de Janeiro grandes programas de abastecimento de água. Que toda a área da Serra do Tinguá, pegando aqui, ela vai ganhando nomes diferentes, né? A Serra do Tinguá, a Serra de Petrópolis, Serra da Taquara, e assim como também na área da Floresta da Tijuca, elas foram altamente devastadas para a expansão cafeeira, né? O café começa em 1876 no Rio de Janeiro, justamente na Floresta da Tijuca e Jacarepaguá, e vem para a Baixada. Quando chega na Baixada, ela vai se assentar principalmente nessas áreas de Sopete, Serra, Raiz da Serra, Omirim, Xerém, Tinguá, e ela vai tomando conta dessa Serra do Tinguá. Isso vai provocar um desmatamento brutal e vai impactar também o fornecimento de água para todo esse território. Né? Porque os mananciais e os modos de expansão do abastecimento de água com os mananciais ali da Floresta da Tijuca não eram suficientes para dar conta do abastecimento da cidade. Então, qual era o objetivo, então, dessa ferrovia, chamada de Ferrovia das Águas? A ideia era que ela pudesse ser instalada para transportar todo o maquinário, mão de obra, fazer todo o processo de manutenção de uma rede de abastecimento de água. E, principalmente, construir as represas. Então, você vai ver que as primeiras represas elas ocorrem em Xerém, Duque de Caxias. Depois nós vamos ter também aqui na área depois de Cava, Jaceruba, né? Outros aquedutos, né? E até interessante que você vai ver uma tecnologia de ponta para aquela época, uma estrutura belíssima, né? No caso do reservatório do Rio do Ouro, ali, de Jaceruba, Tinguá, você vai ver que ela até foi tombada pelo INEPAC, né? E tem escultura, tem todo um requinte para esse arqueduto. E aí há uma espécie de concurso público, né? Não sei exatamente se era um concurso público, mas há uma chamada pública, né? E aí a gente tem grandes engenheiros na época do Império, né? Os mais famosos talvez sejam, de fato, os irmãos Rebouças, né? Que eram os grandes engenheiros. E isso é muito interessante também dizer, porque os irmãos Rebouças, eles são reconhecidamente, né, engenheiros e abolicionistas, e eram também uns negros. Em 1875, o governo vai criar um decreto autorizando a criação de uma rede de abastecimento de água, ou seja, a criação de um sistema de abastecimento de água para a Corte do Rio de Janeiro. No ano seguinte, eles iniciam, então, a construção da Ferrovia Rio do Ouro. O Paulo de Fronten, o projeto do Paulo de Fronten vai sair vitorioso, e
o grande objetivo era captar a água para a cidade do Rio de Janeiro de outros mananciais. Então, assim, já existiam os mananciais do maciço da Tijuca, e aí vai buscar também captar água do maciço da Serra do Mar. Ela vai ser integrada como? Ela vai ser integrada até o Caju, que na verdade era a Quinta Imperial, onde tinha lá a família imperial. Então eles começam, na verdade, de lá para cá, né? Essa ferrovia. Aí você tem que imaginar que essa construção impactou o quê? Desmatamento de área que não tinha, desmatamento, inclusive, para utilizar para a construção dessa ferrovia, a construção de pontes que atravessavam os rios, né? A gente vai ver aqui ponte em Belford Roxo, ponte também em Xerém, em vários outros lugares que ele vai recortando, vai atravessando esses rios, né? Mas quando vinha a ferrovia, a coisa ainda piora mais, porque você precisa de madeira tanto para a construção da ferrovia quanto para a movimentação dessa ferrovia. Então, madeira, carvão, então as carvoarias, vamos dizer assim que a Baixada vira uma grande carvoaria também, né? E muitas áreas que eram áreas de reserva, áreas de mata, né, vão ser impactadas, principalmente nas margens aí, nos sopés de Serra do Tinguá. Isso vai obrigar o governo imperial a iniciar processo de desapropriação. Então, eles vão desapropriar fazendas que estão no Tinguá, que estão aqui também em Xerém, para recuperar mananciais de água, assim como na Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca ela já é uma floresta de mata atlântica secundária, assim como toda essa área aqui, que hoje é Rebio Tinguá, por exemplo, correto? Ela começa com um processo de captação da água, né? Mas ela também me traz a presença de organização de núcleos populacionais no entorno das estações ferroviárias dela, né? E vai permitir também uma outra coisa importante, que é a conexão mais fluida e mais próxima dos trabalhadores da Baixada Fluminense com a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente vê que a capital ela precisa da Baixada para conseguir se movimentar, porque surge com essa necessidade do abastecimento de água, toda essa dinâmica, né, que é essa questão por trás dessa construção dessa estrada, e a gente vê a importância de começar a sair um pouco da região central e como a Baixada ela vai fortalecer, né, esse centro, esse núcleo do Rio de Janeiro. Vale também a pena chamar a atenção que já no século XX, essa ferrovia está transportando pessoas. Essa ferrovia também vai permitir que esses pequenos lavradores tenham possibilidade de escoar a sua produção. E aí vão surgir, inclusive, feiras, né? E isso, principalmente no pós-abolição, isso vai ficar muito forte, que é o surgimento das feiras, né? Das feiras de São Cristóvão, né? Das feiras da região da Penha, de Olaria, né? E aí até na década de 50 vai começar a aparecer as feiras de Caxias, a feira de Belford Roxo, a feira da Areia Branca. Então o que acontece? Eu e minha avó víamos trazendo esses alimentos para levar para Belford Roxo, para lá, saltarmos na estação para poder fazer a venda. E às vezes, nem sempre a gente conseguia vender tudo aquilo ali. Aí o que nós fazíamos? Nós tínhamos um lugar lá, nós deixávamos guardado, tinha que pagar uma taxazinha para deixar lá, entendeu? Para no outro dia pegar mais mercadoria e pegar novamente o trem e ir para lá para Belford Roxo. Mas ela vai também favorecer a circulação de pessoas, maquinário para a construção, por exemplo, da Fábrica Nacional de Motores em 1942 em Xerém. Muitos funcionários da antiga FENEME utilizavam esse meio de transporte e deixou saudade, né, para muitas pessoas que utilizavam esse meio para fazer a feira de Belford Roxo, Areia Branca, aqui na região do distrito de Xerém também. E quando a gente fala da Estrada de Ferro Rio do Ouro,
e mais especificamente desse subramal de Xerém, tem uma grande importância e um grande impacto, né, na questão socioeconômica e na questão política e no desenvolvimento social de uma forma geral. Que quando se constrói também a cidade do motor, o governo federal vai arrendar terras para camponeses, lavradores, produzirem alimentos para alimentar essa cidade do motor. Abastecer a fábrica, as vilas operárias. E então nós vamos ter uma leva de trabalhadores rurais que vão se instituir em terras da União para produzir alimentos. Então começa na década de 50, na década de 60, um grande movimento camponês que vai se integrando, que vai se articulando, Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Campos, de Coitacazes, Imbé. Então, e depois organizações estaduais e articulações a nível nacional. Tinha uma pessoa para organizar lá dentro do trem. Então você tinha que ter um nome nos caixotes para não misturar, porque era banana, era caixote de milho, caixote de aipim, galinha, porco. E esses camponeses circulam pela ferrovia para levar a sua produção para ser vendida na feira do Lote 15, por exemplo. Né? Então, eu quero chamar a atenção que essa produção agrícola, rural, para abastecer a cidade do motor, ela também abastecia o entorno. Essa estrada de ferro ela era muito útil para mim, para minha avó e para os demais moradores do bairro, né? E nessa estrada de ferro, além de ter essa situação da banana, que nós vendíamos lá em Belford Roxo, eu e minha avó, minha falecida avó, ela ainda servia para alguns funcionários da antiga CNM usufruir dela para ir para casa, para voltar para o trabalho. E os principais ramais da Estrada de Ferro Rio Douro que passavam pela Baixada Fluminense foram o ramal de Jaciruba, que teve as suas operações encerradas em 1970, o ramal do Tinguá, que teve as suas operações encerradas em 1964, e o ramal de Xerém, que acabaram as suas operações em 1969. E onde era a estação ferroviária de Xerém, hoje é o mercado Casa Antunes, no nosso bairro de Xerém. Aí parava lá na estação da Pian, no 43, no Lamarão, Areia Branca, 51, Mantiqueira, depois a última estação era em Xerém. Aí em Xerém ele parava para abastecer, botar água, botava lenha lá, porque era um trem a vapor, e depois de um tempo ele dava aquele apito. Aí nós falava, meu irmão, olha, vamos embora que o trem já vai partir. E nós íamos para Belford Roxo. E já chegamos a ficar retidos em Belford Roxo, devido a um serviço de manutenção. Ficamos o dia todo em Belford Roxo, entendeu? O trem hoje não tem trem para Xerém, mas à tarde conseguimos o trem para Xerém, porque não tinha ônibus, né? Era só o trem mesmo. Com o início do regime militar, em 1964, o que se seguiu em diante, na década de 1960, foi um verdadeiro desmantelamento do sistema ferroviário brasileiro. Outras estradas de ferro, além da Estrada de Ferro Rio Douro, foram desmanteladas nesse período, como a Estrada de Ferro Mauá, em Magé. Ou seja, com o intuito de desmobilizar a luta camponesa, os militares acabaram diretamente ou indiretamente inviabilizando a vida de muitos camponeses que não estavam ligados diretamente à luta, de pessoas simples e humildes que não tinham mais como tirar o seu alimento no comércio dos seus produtos. Quando vem o golpe de 1964, o Exército vai invadir, vai ocupar Xerém, tanto a Fábrica Nacional de Motores como as áreas campesinas de mobilização camponesa. E uma perseguição, mortes, prisões, fuga, desaparecimentos, começa a ser o cenário. Desmonte, a ocupação, inclusive com o saque das comidas plantadas por esses camponeses, principalmente das lideranças mais importantes. Não é à toa que, quando chega lá nos anos 70, que a ditadura militar manda desativar a ferrovia Rio Douro, manda desativar exatamente para isso, que é uma tentativa de estrangulamento dos trabalhadores, dos lavradores de Xerém, né, Tinguá, para ficar só aqui, né,
no raio da ferrovia, mas isso também foi expandido para Magé, foi expandido para Piabetá, foi expandido inclusive para o norte fluminense, para o sul fluminense também, né, que era uma tentativa de estrangular mesmo economicamente esses trabalhadores que faziam parte de movimentos de resistência e de luta contra a ditadura militar. Né? Porque houve um projeto aí é uma área que a gente não pode nem se meter muito, porque é uma área de governo. Vamos idealizar Xerém de uma outra forma sem esse trem. Um ato de repressão foi, vamos acabar com a ferrovia, porque a ferrovia ela possibilita que eles transitem, ela possibilita que essas mulheres elas vão lutar pelos seus maridos, né, e pela libertação deles, ela fortalece essa luta camponesa, né, ela tem um papel muito relevante nesse fortalecimento de luta. Então você vai ver que em 1964 eles vão desativar já justamente as estações que eram os elos de ligação tanto do escoamento da produção campesina quanto de articulação desse movimento camponês. Estação de Xerém, de João Pinto, de Cava, elas são já em 1964, quando vem o golpe, desmontadas, com o discurso de que elas não eram muito rentáveis. Ora, isso foi a coisa mais absurda, mas era para desmontar esse movimento camponês. Só que a gente vai ver o que é a capital sufocando isso, né? Vem com um discurso que é um subramal, uma ferrovia que já não tem mais tanta relevância, principalmente com o advento das rodovias, que os militares trazem isso, eles sufocam as ferrovias para trazer o advento das rodovias, e aí vem o que a gente chama do apagamento histórico, né? Então é mais uma área da Baixada, a ferrovia também fazendo parte desse complexo, uma área que sofreu um apagamento da sua memória e da sua identidade. Fizeram pista no lugar que tinha os trilhos, retiraram aqueles trilhos todos. Então era algo que tiraram, né, da gente aquilo ali. Quando o trem exterminou, acabou, para muita gente foi tipo assim, tirar a comida do prato da pessoa. Dois grandes legados, que é o legado de você ter a água, né, sendo ampliada, a captação da água sendo ampliada para a cidade do Rio de Janeiro e também para a região metropolitana, o que até hoje ainda está em funcionamento. E o outro grande legado é a própria ferrovia, né, que vai existir pelo menos já aproximadamente 100 anos. Né? Quando a gente fala dessa questão da importância para a criação da identidade, essa ferrovia ela faz parte da criação da identidade da população ali de Xerém, porque muitos ainda se lembram de como funcionava, muitos ainda relatam uma saudade daquele espaço e relatam as lutas que vivenciaram ali. Eu penso que o desmonte da ferrovia ela inviabilizou um projeto campesino, ela entendeu o desenvolvimento dessas áreas, ela favoreceu essa via rodoviária do petróleo e não de uma via de transporte coletivo, né, de massa. A estrada de ferro ela tem essa relevância nessa questão de memória, porque ela possibilita que essas lutas aconteçam, ela vai trazendo essas pessoas, né, você tem um fluxo de pessoas, tem esse fluxo de lutas, esse fluxo de dinâmicas sociais que vão acontecendo. Afinal de contas, de onde vem o nome Xerém? Muitas fontes apontam para a presença de um britânico aqui no Brasil anterior à abertura dos portos, chamado John Shering, que estava ligado no comércio de capotagem com o Rio de Janeiro a partir do Rio Pilar, o que era muito incomum a presença de estrangeiros antes dessa abertura dos portos. E Shering vira Xerém, da corruptela do sobrenome desse inglês. A gente tem o nome do nosso querido bairro Xerém. Essa foi a viagem no tempo com a Estrada de Ferro Rio Douro. Por mais de 80 anos, essa estrada de ferro esteve ativa aqui na Baixada Fluminense, conectando com a capital. Na sua história, tiveram vários atores sociais que se fizeram presente aqui na nossa terra e aqui em Xerém. Viva a história caxiense! Viva Xerém!